Jorginho é o cara do Flamengo. O Flamengo intensifica as conversas para poder contar com o jogador já nesta janela. Tá? Isso é informação. É bem provável, pelo que a gente pôde aí apurar, que o Flamengo tenha condições de contratar o Jorginho nesta temporada, para esta temporada. Mas o Flamengo tenta resolver com o Arsenal a questão de já contar com o atleta agora, para a disputa do campeonato estadual, inclusive, né? O que seria uma verdadeira bomba pelos lados do Flamengo. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que falar sobre essa história do Jorginho, né? Ontem já tinha publicado um vídeo, a gente não conseguiu ir de forma muito profunda nessa história, mas eu tenho que falar agora com mais tempo, né, sobre esse jogador. O Flamengo intensifica as conversas para contar com o Jorginho já nesta janela de transferências. Tá? O jogador tem contrato com o Arsenal até o final da temporada europeia, ou seja, até o meio do ano. O Flamengo vai esperar? Jorginho vai renovar com o Arsenal? É uma possibilidade, né? O Arsenal, inclusive, sob nova direção, fora do campo, no gramado é o Mikel Arteta, e o Jorginho é um jogador que é muito utilizado pelo time do Arsenal, bastante, aliás, né? Ele é um cabeça de área, a gente vai falar mais sobre ele neste vídeo que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.com, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades de mercado, meu garoto. Sabe como? Acessando BandBet Multiplica. Tá? Em BandBet Multiplica você tem cotações mais altas do que o restante da concorrência, tá? Então BandBet Multiplica, a gente faz lá uma combinada toda especial para você e depois a promove de uma forma que você tenha mais ganhos em relação à concorrência. É muito legal e sempre estará na capa do site, né? Lembrando que nesta quarta-feira começa o Campeonato Paulista de Futebol e vai ter BandBet Multiplica para Palmeiras e Portuguesa, jogo que marca a abertura da competição nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Tem FC Series também com Cruzeiro e São Paulo, tem muita coisa legal para você, então acesse bandbet.bet.br. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo aqui, que é Flamengo. Como é que joga o Jorginho? Bom, Jorginho é um cabeça de área, tá? Assim, a grosso modo. Mas é importante explicar o contexto no qual ele está inserido. Ele é reserva do time do Arsenal, o titular dessa posição é o Thomas Partey, né? E o Arsenal joga no meio de campo com 3 jogadores sempre. Thomas Partey, Odegaard e Declan Rice. Declan Rice também é um jogador mais de contenção. Então a gente já tem uma história aí, né? O Declan Rice é um jogador que ajuda bastante o cabeça de área na recomposição e no combate aos adversários, né? Então quando o Jorginho joga, ele joga no lugar do Thomas Partey. E o Arsenal tem 2 laterais, em tese, né, titulares, porque o Ben White está machucado, que são zagueiros de origem. O Ben White joga pela lateral direita e o Calafiori na lateral esquerda. Então não são jogadores que sumam tanto assim, tá? Então a missão de recomposição do volante no Arsenal é mais suave do que seria, por exemplo, no Flamengo, né? O Flamengo tem 2 laterais que apoiam bastante, o Wesley pelo lado direito, o Alexandre menos, mas é um jogador que apoia bastante pelo lado esquerdo também. Então, assim, o volante no Flamengo tem que estar muito preocupado também com a recomposição para guardar os lados do campo, né? É uma coisa
talvez meio antiga, tá? Mas no futebol atual ainda funciona. É o jogador que faz esse papel, é o volante que faz esse papel. Só que na saída de bola ele é fantástico, tá? Muita gente até me questionou na live Fechando Portas, que realizo semanalmente com os companheiros Fabrício Kika e Falso 9, porque eu falei assim, ó, é um baita jogador, mas tem alguns poréns, tem alguns senões. Já falei sobre alguns dos senões dele em relação à recomposição, né? Quando precisa guardar espaço, principalmente por causa dos apoios dos laterais. Com a bola no pé, é fantástico. Só não pode bater pênalti no Flamengo. Ele bate pênalti de um jeito que eu não gosto, é aquele passinho que dá para bater o pênalti, e perde muitas cobranças, né? Ele perdeu 2 cobranças, por exemplo, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, em que a Itália acabou sendo desclassificada, né, por 2 pênaltis que ele perdeu em 2 jogos diferentes contra a Suíça, e perdeu pênaltis também na final da Euro contra a Inglaterra, né? Então a gente está falando de um jogador que desperdiça algumas cobranças de pênaltis. Eu não gostaria de ter no meu time o Jorginho como cobrador principal, tá? É uma cobrança meio manjada até. Mas dito isso, é um jogador muito bom. Chegaria para jogar na função do Pulgar, né? Como o Pulgar está de saída no final da temporada, então é um jogador para atuar nessa posição, né? Jogando ali centralizado. Então a gente pode imaginar perfeitamente um meio de campo com Jorginho, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Seria um meio de campo de muita qualidade técnica, né? Bruno Henrique e Cebolinha jogando mais avançados. Que time seria esse do Flamengo, né, pessoal? Aliás, eu quero falar sobre a Leila Pereira, né, que disse que os clubes vão jogar pré-temporada, disputar pré-temporada no exterior para dirigente passear. Dona Leila, que é a presidente do Palmeiras, cuide do seu, cuide do seu. Cada time tem uma estratégia estabelecida ali para a disputa da pré-temporada. E eu prefiro na pré-temporada enfrentar o São Paulo do que, por exemplo, jogar o Campeonato Carioca desde o início com os titulares. Já falei sobre isso aqui, o quão preocupante foi a estreia do Flamengo no Campeonato Estadual. Foi, é fato. Não foi uma estreia legal, não. O Flamengo jogou muito mal, a gente já apontou os defeitos da equipe nessa partida. Mas a Leila tem que se preocupar mais com o que é dela, no caso com o Palmeiras, né? Se preocupa muito com o Dudu, que já saiu do Palmeiras faz tempo, e se preocupa muito com clubes também que não estão sob a alçada dela. No caso, o Flamengo, que vai disputar e fazer o que bem entender na pré-temporada. Então, na boa, pare de comentar um pouco sobre outros clubes. Cuide mais do seu. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.